eu acho que a minha mãe tentava me proteger do mundo, né? E assim, o mundo cheio de estímulos, cheio de cores, cheio de sons, e talvez acho que assustava um pouco a vovó. Então ela era muito protetora, eu era a primeira filha, né? Eu acho que ela teve eu numa idade bem jovenzinha, e aí eu diria que foi um cuidado assim, eu sei que foi por amor, mas assim, algo que sufocava, né? Tem coisas, a Adriana fala que eu falo, não, eu não tive nada disso, né? Então eu acho que tem uma diferença sim. Só que também a minha natureza é bem oposta da minha irmã. Eu sempre fui uma criança mais assim, ativa, mais falante. E a minha irmã era mais quietinha, tal. Então assim, minha mãe talvez entendia que aquilo representava mais perigo em termos de cuidado. Quando eu tinha uns 9 anos, eu era bem grudada com a minha mãe, no sentido de ficar grudada mesmo, assim, próximo dela. Então, e eu gostava de ficar apertando as bochechas dela. Eu me recordo que eu era bem espivetada, eu tive uma infância bem saudável. Era aquela época em que a gente vivia na rua. E assim, eu lembro que eu era uma criança assim, sonhadora. Correr atrás de borboleta, correr atrás de siriri. Era libertador, eu diria. Eu lembro que o vovô era muito festeiro, né? Meu pai era muito festeiro. Meu pai adorava festas com bebidas, né? Então... E a minha mãe era muito ali, né? No servir. Eu lembro de festas de Natal e a maioria era na minha casa. Então eu lembro isso até uma certa fase, depois isso foi afastando um pouco, né? Então são coisas que foram acontecendo que as pessoas que estavam ao redor também foram percebendo isso, né? E minha mãe ficou uma pessoa muito mais reservada do que ela já era. Então ela começou, parece que, a se fechar no mundo dela, assim, sabe? Eu não queria muito saber dessa vibe religiosa, eu ia às vezes com a minha mãe, na verdade é denominado culto, né? A minha irmã ia mais do que eu, ela era menor, então acho que também pelo fato de ser mais acessível de a minha mãe levá-la. Aí quando eu fui ficando mais adolescente, lá para os meus 15, 16 anos, a minha vida também foi mudando um pouco. Eu fui percebendo que esse ambiente também era uma bolha. E aí eu parei de ir pra igreja. Não quis mais saber de igreja. Outra coisa que é a religiosidade da minha mãe. Isso eu não suporto nela. Mas também eu admiro, porque ela tem tanta fé. Deus desce aqui na terra e resolve os problemas dela. É assim.
a fé dela é dessa forma. Então eu também admiro, porque às vezes eu não tenho essa fé que ela tem e eu gostaria de ter para algumas coisas. Então minha mãe é um contraste muito forte assim de emoções, que ao mesmo tempo admiro. Nessa admiração eu caio ali e falo, puta, que merda. Eu adoro ficar sozinha. E a minha mãe é essa mulher, ela adora ficar sozinha. E às vezes eu tenho medo também, como as pessoas me olham pelo fato de eu gostar de ficar sozinha, que essa pessoa é solidão. Mas pra mim não, eu tô, nossa, me amando, tô adorando ficar sozinha com os meus pensamentos. Então isso eu gosto na minha mãe, essa questão de ela, me deixa aqui no meu canto, vai. Eu gosto isso também em mim. E eu acho que eu trouxe isso da minha mãe, certeza, certeza. Eu penso que tem algumas coisas sim que eu olho e falo, é igual. Mas talvez não da mesma intensidade, né? Na verdade, eu desconstruí muita coisa e falei, esse caminho eu não quero. Então, outras coisas eu acho que eu ressignifiquei. Aquilo que foi muito duro para mim, que eu sofri muito. Por exemplo, eu tenho uma condição de ter uma conversa mega aberta com os dois, né? Meu filho, minha filha, eles perguntam, ela sempre perguntou desde pequenininha, ele também. Agora, com pré-adolescente, na cara dura, é assim, eu quero saber como que não é. E eu acho isso show de bola, né? Porque eu sinto que eu sou fonte confiável, né? Então isso eu hoje ressignifiquei, eu acho isso fantástico. Eu acho que a gente traz tudo, não tem jeito. Querendo ou não, a algum momento eu vou falhar com a minha filha, isso é fato. Assim como eu já falhei. E vai ter momentos que eu vou acertar. Eu vou acertar diferente da minha mãe. Não que eu vou ser melhor que minha mãe, porque eu não quero ser melhor que minha mãe. O que ela fez por mim é o que ela pôde dar. É porque ser mãe é só quem é que vai saber isso, entendeu?